Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Começa agora uma entrevista especial. A cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar os assuntos que estão em destaque. Nesse programa, nós vamos falar sobre os casos de bronquiolite em crianças pequenas que estão em alta no país e com alta incidência de mortalidade. Isso segundo informações do novo boletim Infogripe da Fiocruz. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico pediatra Dr. Lucas Fadel. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Olá, agradeço pelo convite. Vai ser um prazer estar conversando com os telespectadores a respeito desse tema de tamanha importância. Com certeza. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é a bronquiolite e quais são os sintomas dessa doença? Bronquiolite, ela é uma doença respiratória. Ela é causada por um vírus, geralmente pelo vírus sincicial respiratório, mas pode ser causada também por outros vírus respiratórios. Ela é uma doença que ela vai acometer os bronquíolos. Os bronquíolos são as pequenas ramificações do nosso pulmão, que é onde o caminho que o ar faz para chegar até os alvéolos, que são onde é feito as trocas gasosas, onde é feito efetivamente onde o oxigênio entra no nosso organismo. Então, eles são as vias de condução. Então, essas vias de condução vão estar inflamadas e essa inflamação causa uma redução do, do, do caminho que o ar... Desculpa. Essa inflamação, ela causa como se fosse uma obstrução parcial por onde o ar tem que passar. Junto com isso também se acumula uma maior quantidade de secreção. O ar tem grande dificuldade de passar e chegar até o alvéolo. E mais que isso, o ar que entra, ele tem muita dificuldade de sair. Então, essas são as características da doença. Os sintomas, eles podem variar, sintomas gripais bem gerais, com febre baixa, geralmente, mas os sinais de alarme são o desconforto respiratório. O paciente respirando mais rápido, no caso dos bebezinhos, recusa alimentar pela dificuldade, por estar respirando bem rápido, enxergando, às vezes, os espaços entre as costelas na hora que o bebezinho respira e podendo ou não escutar um chiado. E por que os casos da doença estão aumentando, doutor? Olha, essa doença, ela tem uma característica sazonal. Então, ela geralmente aparece em maior frequência nos meses de outono. Isso acontece todos os anos. A depender da virulência, da agressividade do vírus que está circulando naquele ano, e também de outros vírus, fora o vírus sincicial respiratório, que podem também causar bronquiolite, nós temos um maior ou menor número de casos aquele ano. Agora, qual é o tratamento? O tratamento da bronquiolite, ela não tem um tratamento específico para o vírus. O tratamento é suporte e vai depender da gravidade dos sintomas. A grande maioria dos pacientes, eles apresentam sintomas leves. Os mais velhos até pode passar como um resfriado comum. O grande problema são, em geral, ou nos menores de 1 ano ou naqueles pacientes que têm algum problema de saúde. Uma cardiopatia, uma pneumopatia, são ex-prematuros. Esses pacientes, eles acabam fazendo as formas mais graves. E as formas mais graves é que requerem internação e o uso de oxigênio. Para os pacientes que fazem as formas mais leves, acaba sendo o uso de sintomáticos, a lavagem
das narinas para desobstrução e outros sintomáticos. Então, doutora, só reforçando, a partir de que momento os pais devem levar os filhos, as crianças, no hospital? Sempre que você notar que seu filho tem uma alteração do comportamento que você está habituado a acompanhar, quando a criança tem o bebê, né, com uma doença praticamente que acomete muito mais bebês, né? Quando o bebê se mostra muito mais adinâmico, muito mais paradinho, é um sinal de alerta, ou a recusa da alimentação é um sinal de alerta, e principalmente se você estiver enxergando aqui, como eu falei, o bebê respirando muito rápido e enxergando aqui os espaços entre as costelas, eles afundando a hora que o bebê puxa o ar, e você também pode enxergar aqui nesse buraquinho aqui que a gente tem, nesse ossinho aqui, entre o pescoço e o tórax, que se chama fúrcula, isso aqui afundando a hora que o bebê puxa o ar, também é um sinal de alerta. Existe uma forma de prevenção, doutor? Existem. Tem uma vacina que ela está ainda em fase final de liberação, mas é algo assim bastante próximo de conclusão de estar sendo liberada. E para aqueles pacientes que têm muito risco de fazer a forma grave, a gente usa uma imunização ativa, né? Que é dar anticorpos para essa criança. Geralmente ela faz no primeiro e segundo ano de vida, a depender do tipo de doença que ela tem, e ela vai tomar esses anticorpos começando no mês de março, vai tomar em abril, vai tomar em maio, vai tomar em junho, vai tomar em julho e em agosto, que são os meses de sazonalidade. É uma outra forma de prevenção, não é uma vacina, mas essa indicação, por você estar dando um anticorpo, que também não é isento de risco, ela se reserva aos pacientes ou que foram prematuros e que têm problemas pulmonares, ou pacientes com risco de formas graves, que são os pacientes com comorbidades. Os demais pacientes, a gente evitar mesmo os ambientes fechados, aglomerados, evitar, sobretudo nos bebês menores de 3 meses, né? Que como falei, quanto mais jovem, maior o risco de gravidade, evitar levar crianças nesses meses, né? Que vai aí de abril até agosto, a gente evitar sair com uma criança que, principalmente entre o primeiro até o final do terceiro mês de vida, levar a criança em ambientes fechados e que com alta circulação de pessoa, como shopping, supermercado, restaurantes muito movimentados. A prevenção, a melhor maneira é esse tipo de prevenção. Limitar o número de visitas na casa, principalmente pessoas que têm sintomas gripais, né? Porque, como eu expliquei, o sintoma no adulto e em crianças maiores ele é muito leve, então você pode achar que é só um resfriadinho, mas pode ser o vírus que numa criança pequena vai causar bronquiolite. Certo. Então, essa são as principais orientações que nós damos. Doutor, eu te agradeço demais pelas orientações. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e aprender mais sobre essa doença. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar podendo conversar com a população e prestar esses esclarecimentos que são de grande validade para a saúde pública. Muito obrigada. O Entrevista Especial fica por aqui, viu só como você sempre aprende? Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.